Silvio Santos, um verdadeiro gigante da TV brasileira, uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem e ele deixou um verdadeiro legado, não só para o entretenimento da televisão brasileira, para o divertimento das nossas famílias, mas, sobretudo, um verdadeiro legado para todas as famílias, em vários sentidos. O sentido familiar também, porque era uma pessoa muito agregadora, então ele deixou muitos legados, entre eles valores da família também, porque ele tinha muito essa questão familiar, ele dava muita importância para a família, e isso se viu ao longo de todos os seus 93 anos. Então eu acho muito importante a gente enaltecer aqui quem foi a figura do Silvio Santos. E por isso a importância de falar sobre o Silvio Santos e o seu legado neste vídeo. Porque realmente nós temos muito a aprender com ele e para que nós possamos também aplicar isso na nossa vida, na vida da nossa família. Eu quero então saudar você que está chegando neste vídeo e neste dia de hoje nós vamos falar então sobre este legado que o Silvio Santos nos deixou e que eu quero falar para você, colocar então de várias formas para que você entenda que o legado que ele construiu tem muitas dimensões, entre elas também, o que é muito importante para nós aqui neste canal, é a questão do legado do planejamento patrimonial, algo que o Silvio Santos construiu com muita solidez ao longo da sua vida de empresário. Então nós precisamos enaltecer que ele, além de todas essas qualidades que ele teve como apresentador, como animador de televisão, como uma figura pública muito importante, realmente uma pessoa muito carismática e que deixou verdadeiros tesouros, eu diria assim, para todos os brasileiros que com certeza jamais o esqueceremos. E eu pessoalmente sempre fui muito fã dele, da pessoa dele, não só pelo profissional que ele era, mas da pessoa humana que ele era. E ele era muito transparente, isso todo mundo viu durante a vida inteira que ele esteve assim, pelo menos nas tardes de domingo com os brasileiros. E eu me sinto muito à vontade para falar do Silvio Santos, sobre o seu legado, planejamento patrimonial que ele tinha também, porque eu posso contar e até dar um depoimento pessoal, que desde que eu me lembre, que eu me lembro por gente, Silvio Santos já fazia parte da vida da minha família, principalmente da minha avó paterna, que eu sempre via na casa dela acompanhando os programas do Silvio Santos, ela era muito fã dele, então desde criança eu já tinha o contato com ele. E ao longo dos anos, desse tempo todo que se passou, o que nós vimos do Silvio Santos? Foi uma pessoa, uma figura que construiu um império na televisão e também construiu um império financeiro. Isso mesmo, ele constituiu uma fortuna muito grande, sólida, baseada naquela pessoa dele, naquele artista que ele era, naquele apresentador, então tudo construído em cima dele. Porém, ele como uma pessoa de negócios, porque desde o início da sua trajetória, quando ele começou como, se eu não estou enganado, como camelô até em São Paulo, ele tinha um espírito empreendedor muito grande. Então ele colocou isso em prática na sua vida profissional e ele construiu um império empresarial também. E neste império empresarial, nós precisamos entender que ele não construiu tudo isso colocando tudo que ele estava construindo, crescendo, inventando na sua pessoa física. E quando ele começou a construir isso, ele também, da mesma forma, paralelamente, ele começou a construir uma organização profissional na área empresarial, que nós chamamos disso de organizações através de holdings. Holdings que controlam os negócios, holdings que participam de outras empresas, porque o Silvio Santos não tinha só emissoras de TV, ele também tinha hotel, ele tinha outros empreendimentos, investimentos, eram várias empresas que ele deixou nas suas organizações empresariais. E tudo isso estava dentro de um sistema controlado por holdings. E aí nós nos deparamos com uma situação com a qual a gente vem sempre trabalhando e falando aqui neste canal e que faz parte do meu dia a dia, porque trabalho com planejamento patrimonial.
E nós nos identificamos muito com o Silvio Santos, assim como outros grandes empresários que também eram da mesma seara. São pessoas que se organizam através desses sistemas que não é uma exclusividade deles. Agora, nós temos que aprender com eles que colocaram isso rapidamente em prática. Por quê? Porque eles precisavam de uma organização que não dependesse da vida deles, de eles estarem vivos ou não. Uma organização que funcione por conta própria. E é isso que nós vimos em situações como essa do Silvio Santos, onde a figura dele, a pessoa dele, embora faça muita falta como pessoa, como quem ele realmente era, do ponto de vista empresarial, não necessitava mais da presença física dele para que os negócios andassem. Porque tudo isso já estava organizado dentro dessas holdings, as empresas que controlavam todo este grupo. E nós temos que entender que isso não funciona apenas para quem tem uma proporção de negócios como o Silvio Santos. O modelo vem, com certeza, das grandes corporações, mas tudo que é aplicado dentro das organizações, como por exemplo do SBT, do Silvio Santos, também é o mesmo tipo de organização, o mesmo modelo que nós podemos aplicar para as pessoas mais comuns, para os empresários comuns, para os autônomos que têm patrimônio, enfim, para toda a organização e planejamento patrimonial, nós utilizamos o mesmo raciocínio, a mesma ideia de planejamento. Ou seja, que tudo que nós construímos, as nossas empresas, o nosso patrimônio, elas estão dentro de uma instituição que nós chamamos, podemos chamar de holding ou dentro da nossa instituição de planejamento patrimonial e empresarial. E no caso do Silvio Santos, é um bom exemplo para nós, porque nós conhecemos de perto, nós sabemos a vida dele, porque estão nas notícias, nos jornais, na internet, então aos poucos todo mundo fica sabendo um pouco mais. Esses dias até eu ouvi falar que o Silvio Santos tinha deixado um testamento. Embora o testamento não seja nenhum tipo de planejamento que, de uma forma, vamos dizer assim, mais profissional de se organizar, porém, nós sabemos que na vida normal, mesmo para aqueles que são milionários, bilionários, eles acabam tendo alguma coisa na sua pessoa física, por exemplo, um veículo antigo ou uma casa que não quis passar para dentro da holding, enfim, de alguma forma é possível sim que ele tenha feito um testamento, até porque o testamento são disposições de última vontade. Isso não quer dizer que ele tenha que colocar imóveis dentro do testamento, destinar patrimônio dentro do testamento. Ele pode sim colocar lá suas últimas vontades, assim como ele gostaria que tudo fosse organizado depois que ele morreu, até o seu funeral. Então o testamento ele não é apenas uma ferramenta para organizar patrimônio, negócios, mas também, como eu disse, disposições de última vontade. Então é possível sim que ele tenha feito alguma doação, algum testamento, mas vamos dizer assim, a parte mais importante que ele tinha do seu patrimônio, das suas empresas, estavam dentro das suas holdings, que com certeza ali já estava tudo pronto para o dia que acontecesse a sua partida. Então o Silvio Santos deixou tudo organizado, deixou tudo planejado para que um dia como esse, depois da sua falta, a sua família não tivesse que correr atrás de um processo de inventário. Imaginem vocês o Silvio Santos, com a fortuna que deixou, com as emissoras, com as empresas que tinha, se a família agora ia passar por um processo de inventário. E aí o que ia acontecer? Parte da fortuna do Silvio Santos ia cair no colo do poder público, do governo, através de impostos. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. Vocês jamais ouvirão falar que deu problema no inventário do Silvio Santos. Não, tudo estava organizado, tudo estava pronto. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, que essas organizações, essas grandes corporações, ou através das corporações menores, dificilmente alguém não vai ter um sistema de holding. A grande diferença é que essas corporações, esses bilionários, essas pessoas que desde sempre tinham assessoramento jurídico de qualidade, eles desde sempre têm uma organização por holding. Essa informação demorou muito a chegar na população mais comum, digamos assim, na classe média. E essas pessoas são os que verdadeiramente enfrentam esses flagelos como o processo de inventário, fazem doação, fazem testamento. São aquelas pessoas que pagam realmente o imposto de herança. São aqueles que vão ser tributados cada vez mais pelo governo, que vão sofrer o peso do aumento do imposto de herança
que vai ser muito grande agora por causa da reforma tributária. Então, somos nós da classe média que enfrentamos e que pagamos este imposto. Famílias como os do Silvio Santos, eles não deixam fortunas para os cofres do governo. Isso é uma coisa certa. Então, por isso que nós precisamos aprender com este legado, como é o do Silvio Santos, que além de uma pessoa carismática, uma pessoa que cativou durante toda a sua vida, mas, sobretudo, aquela pessoa que se preocupava com a família e que buscou, de alguma forma, organizar e deixar tudo pronto para que um dia essa família que ele amava muito não tivesse que passar por um problema como o processo de inventário. Agora, sabendo disso, você também pode buscar, né, realizar um planejamento como este, para que você também possa deixar o seu legado para as gerações futuras, sem ter que deixar parte do que você construiu pelo caminho, pagando imposto, pagando esse processo de inventário, ou então deixando pedaços em doação, em testamento, uma confusão danada que só deixa brigas para os herdeiros. Infelizmente, é isso que acontece na prática. Vamos enaltecer o que foi Silvio Santos, o seu legado e este ensinamento que ele deixou para nós. Cuidado da família, proteger aqueles que você ama, deixar um legado não só para a família, mas para toda a sociedade. Então, nisso, nós temos que aplaudir o que foi a pessoa do Silvio Santos, o legado patrimonial e familiar que ele deixou. E para nós, neste caso, e o que eu acho que é muito importante neste vídeo, o legado também do planejamento patrimonial. Porque quem se preocupa com a sua família, com certeza quer organizar o seu patrimônio, a sua sucessão, para que um herdeiro indesejado, que é o governo lá no final, não venha buscar parte do patrimônio que você construiu e que deveria ficar com a sua família. Bom, no vídeo de hoje era isso, eu queria falar do Silvio Santos e te colocar toda essa questão do legado que ele deixou, a importância disso para nós. Eu espero que isso tenha sido útil para você. Se você gostou, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas também compartilhem este conhecimento, essa ideia, e também para que celebrem casos como o do Silvio Santos, que foram pessoas honradas, pessoas nobres e que construíram grande parte da parte boa deste país, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua presença, um abraço e até o próximo vídeo.